Olá, pessoal. Estamos começando hoje mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal. Estamos começando hoje mais um episódio de Nutri Sem Filtro e a gente vai conversar aqui com o médico cardiologista Marcelo Riga, né? Que é especialista na parte esportiva. Marcelo, você pode se apresentar para a gente? Oi, Sabrina, meu nome é Marcelo Irga, eu sou cardiologista formado pela Unesp desde 91, moro aqui em São José dos Campos desde 98, sou triatleta amador há uns 20 anos, já fiz competições no Brasil, no exterior, na distância de Ironman, todas as distâncias possíveis e imagináveis de competição. E há uns 10 anos eu decidi unir as duas coisas, juntar a cardiologia com o esporte e venho trabalhando nessa área, desenvolvendo essa área de cardiologia do esporte aqui desde então. Que também é uma área que cresceu bastante, né? Porque assim, acho que as pessoas estão procurando mais esporte hoje em dia, né? Sim, sem dúvida. E o que a gente sempre fala nos grupos de discussão nossa é que a pessoa que quer trabalhar com esporte tem que viver do esporte. Não adianta você ser um teórico do assunto, né? A medicina mostrou muito isso para mim. A gente na faculdade é formatado para aprender a identificar doenças e tratar doenças. Quando você começa a trabalhar com um coração que é adaptado pelo exercício, você tem que estudar de novo toda a fisiologia, a interação com outras especialidades, outros aparelhos. Então é como se você tivesse que formar uma outra especialidade. Tá. E qual que é o grupo mais prevalente no seu consultório? Que você atende bastante, assim? Então, o mais engraçado é que o consultório acaba ficando com a formatação parecida com a gente, né? Eu já vi isso em outros lugares. Então, hoje o grupo que mais me procura lá no consultório é o atleta amador 40 mais. Tá. E nesse grupo de destaque é a atleta mulher, né? Atleta amadora. Mas tem outras mulheres também que procuram sem ser atletas? Sim, a gente tem um trabalho, uma das minhas especialidades na cardiologia é a parte de cateterismo, de atuação em hospital. Então eu tenho um segmento tipo 40% dos pacientes, das pessoas que me procuram lá, que são doentes cardíacos mesmo, que eu já fiz angioplastia, já pus stent. Tá. E hoje eu ponho esse pessoal para fazer exercício também. Tá. E o que você acha? Por que você acha que essas mulheres que procuram nessa fase da vida, 40 anos, 40 a mais? Eu gosto muito, assim, eu acho muito legal esse grupo de atletas, né, de mulheres, porque elas, como a gente estava falando antes, elas já consolidaram a vida, já estabeleceram uma profissão, já estudaram, já decidiram constituir família, ter filho. E aí, nessa hora, depois de ter cumprido esse papel, elas decidem, bom, eu vou agora cuidar de mim. Entendi. E uma forma de autocuidado, de autoestima, é fazer exercício. E essas mulheres que têm uma idade, né? A partir dos 35 anos a gente já tem alterações hormonais, né? Mas aí quando a gente vai ficando mais velha, essas alterações vão acontecendo e muitas vezes a gente nem consegue ver em exames ainda, né? Porque se a mulher não entrou na menopausa ainda, não dá para ver direito essas alterações. Muitos relatos, assim, falta de energia, né? Falta de disposição antes da menopausa, né? O que você acha que isso pode estar relacionado na atividade física? Sim. Na verdade, assim, do ponto de vista epidemiológico, a partir dos 35 anos, você já está exposta, né? A mulher já está exposta à incidência da doença, por exemplo, da doença coronária obstrutiva, que leva ao infarto, ao AVC, que é influenciada pela hipertensão, pelo diabetes. Então, é uma doença altamente prevalente e que depois, aí sim, com o declínio dos hormônios, do estrogênio, né? Existe toda aquela discussão do efeito protetor do estrogênio na saúde do coração da mulher, né? E aí, depois dessa fase, né, que o climatério é um período, né? Não é uma data específica. Então, a partir daí, é como você falou, às vezes o exame nem é detectado e ela, por ter um histórico familiar, já começa a se expor ao risco. Então, ela entraria naquela idade do check-up cardiológico, independente da atividade física ou não. E qual que é a idade, assim, para começar o check-up cardiológico? Sim, numericamente a rigor a partir dos 35 anos, mas a gente considera muito assim a prevalência de doença na família e principalmente a precocidade disso, né? Se o pai ou a mãe tiver algum evento cardíaco, por exemplo, antes dos 50 anos, aí você
começa a ficar mais ligada nisso antes, entendeu? Tá, e se a pessoa também apresenta, por exemplo, algum problema de saúde antes, tipo colesterol alterado, aí ela já tem que ficar ligada, já ir pro Sim. cardiologista? Sim, eu tenho pacientes, mulheres com hipertensas desde os 26 anos. E isso é genético? Sim, tem um componente. A hereditariedade é fundamental. Você não vai escapar, né? É igual ser careca, né? O cara é careca, o pai é careca, então não tem escapatória. Mas quando tem essa predisposição, diabetes, né? Principalmente os juvenis, eles aumentam muito a doença inflamatória coronária. Então, quando tem esse laço, você começa mais precocemente, entendeu? Tá. Então, aos 35 anos, quando a mulher começa a ter essas alterações hormonais, elas já podem ter piora nessa saúde cardiovascular? Sim, já está indicado fazer os check-ups. Aí volta aquela questão. Ela decide fazer exercício, porque o exercício físico ajuda a melhorar as taxas de colesterol, de glicemia. Né? É uma atividade saudável, é um hábito de vida saudável. Sim. Né? Então aí entra aquela outra questão que me procura, como a gente estava falando. A queixa predominante lá no meu consultório é: a mulher chega e diz, não estou tendo disposição para fazer o que eu fazia antes. Tá. A minha rotina, eu estou muito cansada, não estou conseguindo ir na academia, não estou conseguindo treinar. E eu estou preocupada que se esse cansaço é cardíaco. Tá. Entendeu? Então dá uma olhada aí, vê se está tudo em ordem, porque aí sim volta aquela mulher que a gente estava falando, que já constituiu família, que já tem profissão. Ela não quer pôr a perder e esse patrimônio que ela construiu, emocional, por conta de fazer um exercício e daí prejudicar a sua saúde, correr algum risco. E geralmente esse cansaço é problema cardíaco ou não? Normalmente não é. A gente acaba achando. E aí é que vai a interação das novas disciplinas, de trabalhar em contato, às vezes, com o nutri, com o preparador físico, de conversar com o endócrino e tentar encontrar, porque muitas vezes é como você mesmo falou, essa baixa disponibilidade de energia tem a ver com uma rotina muito pesada, com uma restrição. Às vezes a mulher tem uma restrição a reposição energética, tem medo de comer carboidrato, não tem uma orientação nutricional adequada, entendeu? Tá treinando muito forte. É que às vezes as pessoas elas fazem muita coisa no dia a dia, né? Vai na academia, cuida do filho, trabalha e às vezes aí fica muito cansada realmente porque a rotina é muito exaustiva, entendeu? E aí ela acha que aquilo é uma doença de repente. E às vezes não é, às vezes falta de sono, que o sono é muito importante, né? Então, acho que são vários pilares aí que são importantes que, se você não cumpre, né, o sono, a alimentação, a atividade física, você acaba tendo esse desgaste, que às vezes você acha que é uma doença e não é. É o estilo de vida que está alterado, né? É o excesso de oferta, até de estímulo físico. Sim, né? A gente tem um limite, né? E às vezes também vem com um pouquinho de alteração hormonal da idade já, né? E aí a pessoa acha que está acontecendo alguma coisa e realmente ela tem que rever a rotina dela, né? Fazer os exames e rever, às vezes são coisas básicas que ela não faz, né? Uma alimentação saudável, né? Uma orientação nutricional, uma atividade física, né? Mas tem até um aspecto interessante. Às vezes a oferta de estímulos saudáveis, né, que nem você falou, é tão grande que ocorre um exagero, Sim. né? E ela acelera as etapas, aí, por exemplo, quer competir numa determinada modalidade. Aí é legal jogar, por exemplo, beach tênis. Aí começa a entrar em torneio e quer jogar todo 4, 5 horas todo final de semana. Entendeu? Entra num processo como se fosse um overtraining. E aí não consegue entender por que não está rendendo. E às vezes eu vejo muito disso, assim, até no beach tênis, as pessoas elas ficam muito tempo jogando e começam do nada, sendo que elas não faziam exercício antes, aí começam a jogar beach tênis, adoram e ficam muito tempo jogando. E acabam às vezes lesionando ou ficando muito cansado, né? Tem gente que lesiona por excesso, né? Acontece bastante também. E quais são as principais doenças cardiovasculares da mulher nessa faixa etária? Eu acho que se você colocar como condição predisponente hipertensão, colesterol, diabetes, né? Não isolá-las como doenças, todas elas contribuem para a doença coronária obstrutiva. Então, seria o infarto, né? O risco, aí você me pergunta, mas a incidência de infarto na mulher é assim tão alta?
Porque a gente relaciona muito com o homem, né? O infarto. A gente acha que em homem é mais... a prevalência é maior, né? A incidência é maior, né? Sim, já foi, tipo, na década de 80, a gente via lá na faculdade, era 7 para 1, 7, 8 para 1. Hoje já deve estar 3 para 1, por aí, entendeu? Se não menos. Então, aumentou muito o aparecimento de infarto em mulher. Mas você acha que qual foi o motivo? É multifatorial, sim, né? É o aumento da exposição ao estresse, aumento da jornada de trabalho, da briga por uma posição profissional, essa tripla jornada que todo mundo fala, né? De cuidar de casa, cuidar do trabalho, cuidar de si mesmo, filhos. Então, essa sobrecarga e a ideia de se expor, de conquistar coisas leva a esse estresse. Aí a alimentação passa a ser mais desregrada, enfim... E a saúde cardiovascular da mulher está relacionada com os hormônios também, com o estrógeno. Sim, ele é protetor da mulher, é cardioprotetor. Fundamentalmente. Depois, com a entrada na menopausa, você tem essa perda, isso aí já é sabido, o exercício físico beneficia muito isso. Não são todas as mulheres que precisam de reposição hormonal. Tá. É uma questão totalmente individualizada. Então, a gente acaba, como eu falei, eu sempre avalio essas mulheres, sempre pergunto como que está a parte hormonal. Vá na sua ginecologista, faça uma atualização disso. Ou quando vá no seu endócrino, faça a atualização disso. Me traga, porque a gente... eu tento conciliar as outras especialidades, até procuro, né? Um ginecologista que lide com esporte, um endócrino que lide com esporte, um nutrólogo que trabalhe mais com esporte. Porque ele vai entender essa dinâmica do exercício e desses desafios que essa atleta está se propondo. E a gente vê, né, ultimamente, bastante mulheres, né, falo meninas, né, de 30 e poucos anos, tendo mesmo doença, infarto. A gente fala, nossa, mas tão nova, né? Essas mulheres, elas já têm uma predisposição genética, provavelmente, ou foi o estilo de vida mesmo que... Sim, a genética sempre é preponderante. Ela tem que... Mas o que a gente... Que a gente ia com medo, né? Antigamente passava batido, né? Porque era sempre o pai que tem. Se você for ver, essa mulher teve um pai que foi operado jovem, teve um irmão que já fez angioplastia, entendeu? Então, se você procurar e fizer esse inquérito, né, a avaliação inicial, né, não é uma avaliação de performance física, é uma avaliação de saúde. Tá. Esse tipo de atleta 40 mais, ela fala, eu quero fazer o beach tênis, quero subir montanha, quero praticar minha luta, quero fazer crossfit, mas eu quero ter certeza que meu coração aguenta. Vai aguentar, Entendeu? Então a primeira avaliação é de saúde, depois é de performance. E é perigoso uma pessoa que nunca fez exercício físico começar a fazer um exercício físico de repente mais extenuante, assim, nessa faixa etária? Sempre né? Até por causa da adaptação. Se você até a parte neuromuscular, né, a parte articular, essa sobrecarga ela é lesiva. Precisa dar tempo, né? Eu até acho a atleta madura melhor de lidar, porque o atleta adolescente, ele é muito mais intenso, né? Então ele acaba machucando, essa atleta acaba machucando. Chegando mais no limite, né? As nadadoras, por exemplo, elas têm alterações hormonais na entrada da vida reprodutiva. Sim. Então elas têm prolongamento da irregularidade menstrual inicial, daquela fase da menarca, acabam tendo até uma espécie de uma osteoporose, assim, uma desmineralização óssea, porque junta uma alimentação infantil, né, com uma suplementação inadequada, treinos intensos. Então, o atleta jovem até se machuca mais do que uma atleta madura. Mas se você exagerar também no processo, como eu te falei, quiser pular a etapa, eu já quero correr logo uma maratona, eu já quero fazer logo um campeonato de crossfit mais estruturado, acaba lesando e acaba sobrecarregando o coração também. Você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, né? O coração de um atleta, ele tem que sofrer uma adaptação ao exercício. Ele é diferente de um coração, não, lógico, morfologicamente, mas... ele é diferente de um coração de uma pessoa que não faz exercício físico? Sim, o exercício físico, o coração, como qualquer músculo, ele responde, ele tem respostas agudas, adaptativas agudas e crônicas a esse treinamento. Então, conforme você vai treinando, ele vai respondendo a isso e ele, por incrível que pareça, tem algumas condições que simulam doenças.
Então é interessante saber separar, porque o atleta não é uma coisa isolada, é um mosaico de coisas. Então, por exemplo, a hipertrofia, um atleta que treina força, que faz treinamento resistido, tem uma hipertrofia cardíaca predominantemente do tipo concêntrica. É muito parecida com a hipertrofia que se submete a um coração de um hipertenso. E às vezes você pega uma atleta, exatamente, 50 e poucos anos, que treina força, que é lutadora, e ao mesmo tempo é hipertensa. Aí você vai lá, avalia, e ela tem uma hipertrofia concêntrica com, sei lá, alteração de relaxamento diastólico. Treinamento não dá alteração de relaxamento do coração. Então aquilo é a hipertensão que não está adequadamente controlada. Entendi. Entendeu? Então são coisas muito sutis que você tem que acompanhar de perto, entender o quanto que essa atleta treina, qual que é a história dela, quais os objetivos, a intensidade do treinamento, o volume. Então, senão, todo mundo tem coração de atleta, né? Sim. E às vezes você está passando por cima de doenças, e aí você proíbe aquela pessoa, ou você expõe ela a um risco de deixar ela treinar sem estar adequadamente avaliada, ou o contrário, ou proíbe ela de treinar, o que eu acho até pior. Proíbe ela de treinar quando ela, na verdade, não tem doença nenhuma. Entendi. E o treino seria uma forma... É saudável, né? Totalmente. As adaptações do coração provocadas pelo treinamento são todas saudáveis. E quais são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares? Eu acho que hoje seria essa tríade aí basicamente, o sedentarismo, ele piora tudo, né? Então, a falta de exercício crônica aumenta, assim, é como se desse um alerta na sua genética. Porque nosso corpo foi feito para se exercitar, né? Para fazer atividade física. Então, é muito mais fácil um organismo treinado, por exemplo, com uma massa muscular maior, ter um metabolismo melhor, usa melhor os substratos energéticos, né? Tem um melhor uso até dos depósitos de gordura, mobiliza melhor os hormônios, a insulina. Então, um organismo fisicamente ativo, nós estamos falando de treinamento competitivo ou de altíssima intensidade. Basta, a gente quando faz a análise, por exemplo, do teste cardiopulmonar com VO2, os melhores VO2 são dos que praticam atividade física há muito tempo. Não tem nada a ver com intensidade. Entendi. Tem a ver com o tempo que você tem uma história fisicamente ativa. E aí, os fatores quais são, assim? O sedentarismo, o que mais que acha que... Eu acho que ele influenciaria tudo, porque o sedentarismo, de certa forma, é um dos predisponentes à obesidade, que é uma das coisas que aumenta a resistência à insulina, que seria aquela condição pré-diabetes. É mais fácil você, nessa situação, ter uma dificuldade de controle pressórico. Então, essa tríade, hipertensão. Mas meu colesterol está alterado. A gente, hoje em dia, nem considera mais, porque ficou tão recriminado, assim, tipo o hábito de fumar, que ele é altamente prejudicial, né? Os coronários, ao coração. Mas aí fica fácil de saber quem fuma e quem não fuma. Então, mas ele é um fator de risco preponderante. Também, que nesse segmento de atividade física é compatível, né? Tem muito poucas fumantes, ou poucas fumantes, nos que fazem exercício frequentemente, entendeu? E o colesterol, assim, pessoas que têm colesterol alterado geneticamente, porque tem gente que tem a maior produção de colesterol, né? Como que procede, assim? A pessoa tem que tomar remédio, não tem? Porque na verdade é uma discussão isso, né? Existe um mito, né? Tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza, assim, a prevenção à dislipidemia, né? O colesterol ou triglicérides aumentado. Então, se você é uma pessoa saudável, que não teve nenhum evento cardíaco, nenhum evento cerebrovascular, e tem o seu colesterol um pouquinho aumentado, dentro de alguns limites lá, mas você pode fazer exercício, pode se alimentar melhor. Agora, não, eu já passei por uma angioplastia, eu já tive um infarto, eu já operei o coração, aí os níveis de exigência são bem maiores, os níveis de colesterol, por exemplo, tem que ser bem menores. De LDL tem que ser menor que 100. Então, aí fica mais fácil quimicamente. Existe um mito, né? Várias pessoas me falam, eu não gosto de tomar remédio para colesterol, eu acho que o remédio para colesterol faz mal. Não, o remédio para colesterol faz bem, mas quando ele é bem indicado. Não é todo mundo que tem um pouco de colesterol alterado. Você tem que contextualizar nesse... Cada um é de um jeito, acompanhar, ver se a pessoa está fazendo uma dieta adequada, se ela está fisicamente porque ativa. Quando a pessoa é ativa, come direitinho e tem o colesterol alterado que
pode ser genético, né? Às vezes ela tem que tomar um remédio. Aí vale a pena entrar com a medicação, sem dúvida. Não, a gente não tem medo nenhum de dar remédio. Até fica desmistificando esse caso. Aí você tem que provar para a pessoa e é um medicamento preventivo, né? Sim. Então, olha, no seu caso, pelo seu histórico, pela sua genética, pelo tanto que você já está com todos os outros fatores corrigidinho, e mesmo assim nós temos patamares de LDL ou de HDL ainda não adequados, o remédio vai te beneficiar. Você está fazendo uma prevenção de um evento que acontece com muita frequência. Entendi. O infarto é uma doença, né, que é bem prevalente? Isso, o infarto seria uma das manifestações da doença catastróficas da doença coronária obstrutiva, tá. né? Ela é a formação, o depósito de colesterol, cálcio nas artérias coronárias, mas podem ser nas artérias cerebrais, artérias renais, tá. artérias das pernas, né? E acaba causando aquelas arteriopatias periféricas que levam a amputação e tá. necessidade de enxerto. Mas especificamente no coração, a plaquinha vai lá crescendo, vai juntando gordura ali, cálcio e tal. Em algum momento ela instabiliza, ela rompe por inflamação, que pode ser por um estresse físico, de pressão alta e tal, e forma um coágulo. Esse coágulo tenta tamponar aquele lugar ali, tá. E esse coágulo se forma muito rápido e acaba de obstruir uma artéria que às vezes está 60%, 70% já obstruída. Então tá. é um evento que em minutos leva a parada do suprimento de sangue para aquele segmento do coração. Mas então ele é uma doença, essa doença coronariana, é uma doença que leva bastante tempo para acontecer, ou Isso, não? ela é insidiosa, ela demora anos para ir obstruindo. Mas o evento agudo que instabiliza essa placa e forma o coágulo, ele acontece de uma hora para outra. Tá. E tem algum exame que dá para fazer para ver se você tem alguma obstrução? O exame, o que eu sempre falo, isso, sempre me perguntam, eu vou lá fazer um cateterismo e a pessoa fala, mas eu fiz exames 6 meses atrás, estava tudo bem. Eu sempre vejo em que contexto que você fez esses exames, como que estava toda a situação. Então eu falo que o único jeito de você tentar diminuir isso ao máximo é você ter um parâmetro de comparação de você com você mesmo. Ou seja, é aquele check-up cardíaco bem feito, né, e que você faz, por exemplo, todo ano, e aí você compara qualquer alteração. Olha, seu teste cardiopulmonar de esforço era assim, e agora o comportamento da sua pressão no pico do esforço ficou alterado. Tá. Entendeu? O teu pulso de oxigênio tá assim. Então, quando muda ou o que a pessoa tá sentindo. Tava bem, estou cansando, estou tendo uma dor no peito, estou sentindo uma palpitação esquisita, eu tive um ameaço de tontura, outro dia eu estava na academia e escureceu tudo. Então, mudou, aí você vai ver. Se a pessoa comeu direito, se estava dormindo direito, em que condição que treinou. Entendeu? Aí você, investigando, compara com os exames do ano anterior. Esse é o que a gente chama de padrão ouro. Porque daí não são as mulheres da sua faixa etária. Entendi, é você com mesmo. você mesmo, né? Então esse é o melhor jeito de prevenir isso. Tá. E qual que é a importância da atividade física na saúde cardiovascular, assim, mais relacionada ao coração? O que a atividade física faz, assim? Na verdade, não só cardiovascular, mas geral. Eu gosto muito de usar o VO2, que é o resultado da avaliação que a gente faz lá com o teste cardiopulmonar no consultório. Chega lá um atleta e fala, eu quero saber o meu VO2. Chega uma ciclista lá e fala... Não, explica para todo mundo o que é o VO2. Então, eu vou tentar explicar rapidamente. Então ela fala, eu quero saber o meu VO2. Todo mundo tem a ideia de que ele é um índice de performance, de quanto que eu tô bem treinado. Tá. Mas aí então eu pego e falo, então tá bom, imagina assim, o VO2 é a capacidade do seu coração entregar oxigênio lá na musculatura, e aí esse oxigênio vai queimar a glicose que está lá e vai produzir energia que vai fazer aquele músculo funcionar. É o quanto de oxigênio que consegue chegar nas suas células. Você consegue chegar, exato. Aí você está andando. A quantidade de energia necessária é relativamente pequena. Você começa a aumentar a intensidade desse esforço, começa a correr. Aí essa célula vai pedindo mais oxigênio. Então você tem que ter um coração que consiga entregar mais oxigênio. Entendi. Você tem que ter um pulmão que oxigene bem o seu sangue, sua hemoglobina. E você ter um coração que consiga entregar
falo Mais que nem mais um oxigênio, entregador, né? né, de pizza. É. Né? Tem que ir levando cada vez mais rápido. Aham. Então, chega um ponto em que você está num nível muito intenso de exercício e aí você tendo essa capacidade de entrega, você consegue, aquela célula consegue funcionar efetivamente. Então, é uma forma de você avaliar a capacidade do pulmão, do coração e do metabolismo local. Aí eu falo, tá bom, então é um indicador de condicionamento físico. Eu falo, tá bom, agora tira a músculo e no lugar do músculo coloca, por exemplo, uma célula do pulmão combatendo uma pneumonia. Naquele momento da doença, ela não está com o metabolismo aumentado? Ela não está precisando de mais oxigênio? Tá. Então, se você tiver um VO2 melhor, você vai conseguir Vai recuperar melhor, né? recuperar melhor dessa Sim. pneumonia. Aham. Ou vai consolidar melhor uma fratura. Aham. Ou vai lidar melhor com a agressão, por exemplo, de uma quimioterapia. Então, você ter um VO2 De melhor uma de inflamação, de uma infecção, né? significa que você tem um organismo melhor preparado para lidar com uma adversidade física. Entendeu? E a única forma de você ter um VO2 acima da média, o único remédio que proporciona isso é o exercício É físico. atividade física. E tem um exercício específico? É o exercício aeróbico ou não? Ou tem... Não, é qualquer exercício. Hoje em dia a gente recomenda a combinação e tal, mas qualquer. Antes da pandemia, só para você ter uma ideia, a gente sempre falava assim, né? Não, exercício é o que vai na academia, é você treinar meia hora tal, né? Na pandemia a gente percebeu o quanto que isso estava errado. Exercício físico é ir na padaria, é levar o cachorro para passear, é descer um lance de escada se você morar num andar baixo, num prédio, entendeu? É qualquer coisa que movimente o seu corpo. Tá. Mas aí o esporte e a atividade física em academia, por exemplo, ela vai aumentar essa sua capacidade também, né? Além do exercício cotidiano que você faz andando, né? E Sim, caminhando. sim. Aí entra o papel, por exemplo, do educador físico, né, do preparador, do fisiologista, que eles estudaram para proporcionar variações de treinamento para que melhore O VO2? esse condicionamento físico, né? Então, Não, existem estratégias que a gente pode usar para melhorar esse condicionamento físico, esse VO2. sim, aí vai depender muito do seu objetivo, né? Aí já tem mais a ver com o exercício. O exercício mais benéfico para o coração, para o sistema cardiovascular, é o exercício de leve intensidade a moderada. Entendeu? Então, assim, Tá. é realmente a caminhada, é aquele exercício tranquilo. Tá. Um pouquinho. Agora, depende, assim, da tua condição de saúde básica, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com reabilitação cardiovascular, você está falando de um coração doente. É. Então você tem que ter parâmetros, aquelas zonas de treinamento, as frequências cardíacas em que esse coração já doente não está se submetendo a nenhum risco. Então, agora, para o indivíduo saudável, para o atleta saudável, para o esportista, mesmo o iniciante, eu quero mudar de hábito de vida e vou entrar numa academia, é interessante ele ter noção desses parâmetros. E aí ele vai trabalhar em cima e vai fazer essa combinação até para ter variação, né? E aquele básico inicial que dá o plus da saúde, depois você passa a querer um pouco mais. A performance não tem a ver só com a finalidade competitiva, tem a ver com você se sentir melhor, e aí chega aquela chavinha que você vira e tem uma hora que se você não vai fazer a sua caminhada, não vai na academia, você sente mal, falta, né? Mas tem também o excesso do exercício, que é prejudicial, né? Quando que esse excesso é prejudicial para o coração? Existe esse limite, assim, que as pessoas começam, assim, atletas de alta performance, tem essa... Sim, sempre o atleta de alto rendimento, ele trabalha no limite da quebra, né? Tá. No ponto onde... Não que necessariamente vai fazer mal à saúde, mas é o ponto, o máximo que ele consegue fazer. Nós estamos falando de atletas de nível de competição mesmo, né? Então, não é que seria lesivo, mas tem que ter trabalhado, é igual a musculatura periférica, né? Você tem que trabalhar o ciclo de treino e descanso e alimentação e tudo, exatamente para ele não passar daquele ponto. Do limite. Então, na verdade, é importante conhecer esse limite também e trabalhar ajustado nisso. O rendimento muitas vezes cai porque você acha que está treinando na transição da zona 4 para a zona 5, por exemplo, de frequência cardíaca ou de pace, e na verdade você está acima disso. Então você está se desgastando muito e está perdendo performance. Ou então você está abaixo disso e não está atingindo todo o potencial que você tem. Mas isso é para o alto rendimento. Tá. Né?
Adolescentes que começam atividade física, eles têm que... É bom fazer algum exame desse tipo ou não? Sim, na verdade, assim, a atividade física na criança vai pegar 7 anos, 6, 7 anos que já tem criança nadando, fazendo ginástica e tal. Essa fase ainda é lúdica, é uma fase mais tranquila, não tem tanta intensidade. O que normalmente está relacionado na criança e no adolescente tem mais a ver com as cardiopatias congênitas do que com as doenças adquiridas. Então, normalmente a gente faz a avaliação do eletrocardiograma de repouso e um ecocardiograma bem feito, né? Com uma visão tipo congênita mesmo. Ah, não, tá tudo em ordem? Aí, tá bom, vai treinar, vai fazer. Aí engaja, com 13, 14 anos já começa a ter, aí sim, começa a ter alguns estímulos hormonais, já começa a entrar na puberdade. Então, você pega uma adolescente, por exemplo, como eu falei, nadadora. Então, o coração dela tá crescendo, porque ela ainda não chegou no tamanho adulto. Ela já está começando a receber um bombardeio dos hormônios da adolescência. E tem adaptação do treinamento, normalmente, às vezes, tem volume. Já grande, do né? atletismo, da ginástica, da natação, já tem um volume grande. Então, eu falo que é um coração recebendo 3 tipos de estímulo. Estímulos diferentes, né? Então, nesses casos, a partir dos 12, 13, 14 anos, você já tem que pôr na esteira, você já tem que acompanhar a variabilidade de frequência cardíaca. Então, o atleta adolescente, às vezes é tratado e acompanhado com a periodicidade como se fosse um cardiopata. Então, é bom você falar isso, porque assim, acho que muita gente não sabe disso. Que as crianças elas têm que ser avaliadas também, né? Sim. Acho que é uma coisa assim que as pessoas às vezes acham que é normal fazer o exercício físico ou fazer uma modalidade de esporte, né? E até a criança que você falou que às vezes tem que ir no cardiologista, né? Para fazer exame e tal. Mas a gente tem visto no consultório, a experiência que a gente está vendo é bastante agradável, Sabrina, porque os pais têm entendido isso, eles têm procurado, às vezes procuram a gente pelos canais de informação para tirar dúvida. Sim. Então, uma parte do nosso trabalho é de esclarecimento mesmo, de informação. Aí no consultório também eu estou recebendo bastante adolescente que está iniciando uma atividade física mais intensa, para acompanhar com uma alimentação correta. Para ajustar, Para ajustar, Porque muda, né? Muda a quantidade de carboidratos, de proteína, né? Então a gente vai ajustando para essa finalidade, sabe? E é legal você falar isso, que é bom levarem as crianças, né, os adolescentes para fazer esses exames, né? Mas eu tô contente com os pais, porque eles têm procurado cada vez com uma frequência maior ainda. Não é uma coisa assim, vamos dizer, totalmente rotineira, mas de 3 anos para cá, 4 anos para cá, vem aumentando bem, viu? Tá. E como que a gente... O que a pessoa precisa saber para falar, tô apta a fazer exercício físico? Uma mulher, por exemplo, ela está com 40 anos, vai começar a fazer um exercício físico mais intenso. O que ela precisa fazer, assim, com relação à saúde cardiovascular para ela começar a fazer o exercício físico? Bom, não, legal a pergunta, porque normalmente dos segmentos de procura muito alto lá do consultório. Então a mulher vai lá e fala, eu já estou com 52, 53 anos, sempre fiz minhas ginásticas na academia lá do prédio, do condomínio, agora eu quero aumentar essa intensidade, ela às vezes põe um objetivo, eu quero correr uma corrida de 10 quilômetros. Tá. Então, enfim, tem um objetivo que ajuda a motivar. Então ela vai querer fazer esse check-up. Então, basicamente, a avaliação nossa lá é uma consulta que faz esse rastreio de antecedentes da pessoa, de doença, porque ela já tem algum histórico, né? E o histórico é geral. Se já fez cirurgia, se já teve gravidez, como é que foram as gravidezes. Uma anamnese bem completa, se né? a pressão subiu na gravidez, se teve alguma evolução ruim naquela gestação. Como que é o sono, como que é a alimentação. Então, é como eu te digo. Você tem nutricionista? Eu tenho. Ou eu não tenho. Mas eu tenho que entender como que é o padrão alimentar daquela pessoa, como que ela come, como que ela dorme, como que ela bebe água. E aí depois a gente vai direcionando conforme a necessidade. Então, passou no ginecologista quanto tempo? Né? Você tem
alteração de tireoide, tal, como que tá os seus hormônios, o que seu endócrino acha disso? Uhum. Eu tenho uma lesão de coluna, então o que seu ortopedista falou? Você foi no fisioterapeuta? Como é que tá essa parte? Entendeu? Porque às vezes, tô com dor para correr, mas o problema vem de outro lugar. Não é? Aí eu entro na parte do coração. Então a gente vê toda essa parte clínica, médica primeiro, depois eu entro na parte do coração. Aí faço a anamnese direcionada para o coração. Tá. Vejo, examino, vejo a pressão e tal. A parte de exames médicos cardíacos, para esse tipo de paciente jovem, vamos falar assim, que não tem doença nenhuma, basicamente um exame estrutural, que é um ecocardiograma, Tá. Um exame laboratorial, que vai ver perfil de colesterol, triglicérides, diabetes e tal, e o teste cardiopulmonar de esforço, que é a ergospirometria, aquela da análise de gases, porque, na verdade, assim, eu tenho que testar o coração. Então, eu tenho que pôr esse coração para funcionar e tenho que ver ele funcionar. Tá. Eu tenho que ver como que o eletrocardiograma reage, como que a pressão se comporta no exercício, como que está o VO2, como que está a resposta de frequência cardíaca durante o exercício, como que é o padrão de eficiência ventilatória daquela pessoa. Então, não adianta me dizer, eu corro bem. Então, é um exame que eu tenho que ver, eu tenho que fazer, eu tenho que acompanhar cada exame desse. E aí, depois a gente dá os parâmetros e diz, olha, tá tudo em ordem, você tem uma saúde legal, vai treinar. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer lá é deixar um canal aberto. Não é uma avaliação que eu entrego na sua mão e falo, tchau, tá né? tudo em ordem com a tua saúde e se divirta. Né? Às vezes é muito engraçado o pessoal que pratica, por exemplo, corrida, bike, costuma me mandar os prints do relógio, dos treinos que vem no aplicativo do Garmin e tal. Aí me manda e fala, olha, eu corri 10 quilômetros, saí com um pace de tanto, depois ficou tanto, olha meu coração como é que ficou. E aí eu tento ajustar a avaliação do laboratório com que a pessoa aplica na rua todo dia, pra gente ter uma inserção. É como eu falo, tem que ter um contexto com o que você faz. Você passa aqui no consultório uma vez por ano, 2, mas você treina 6 vezes por semana, 5 vezes por semana. E é um trabalho continuado, né? Uma coisa que vai evoluindo, né? Não, e às vezes muda, né? Eu me inscrevi para correr uma meia maratona. E bem naquela época, sua vida virou do avesso, é filho doente, é não sei o quê. Então, o seu rendimento no treinamento vai ser diferente. Você tem que estar preparada para um plano B e dizer, olha, vamos levar essa corrida de uma outra forma, vamos só curtir a viagem, o momento, não é a hora de fazer performance, entendeu? E descomprimir isso também. Porque se não treinar, praticar essa atividade física, passa a ficar chato, né? Passa a ficar penoso. E às vezes até fica decepcionante, desestimulante para a pessoa, né? Ela quer um negócio, não consegue e acaba, né, desistindo. Desistindo. E qual que é a diferença do teste de VO2 para os testes que a gente faz normalmente, né, cardiológicos, que é uma esteira sem o oxigênio, né, sem a máscara, né? Sim. Não, essa foi a pergunta que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com esse método. O teste ergométrico convencional, aquele padrão que todo mundo... Primeiro que ele é formatado para detectar a doença. Então ele tem os protocolos, ele segue... você tem que fazer algumas inclinações, acelerações dentro do que preconiza a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então ele tem um padrão de detecção, de análise de traçado, de comportamento de pressão e tudo. Quando você associa ao analisador de gases junto, então assim, você não está somando um exame, você está multiplicando e transformando ele numa outra coisa. Então, é como eu falei, você faz uma análise da interação do sistema respiratório, da capacidade dele entregar oxigênio, da eficiência ventilatória, o quanto que esse coração consegue captar essa oxigenação e entregar esse sangue oxigenado lá no músculo, e a capacidade muscular de absorver isso e usar bem a energia. Então, você é capaz de fazer, por exemplo, detecção de distúrbio neuromuscular. Entendeu? Naquelas, por exemplo, algumas doenças inatas de metabolismo que você não consegue utilizar a energia. Entendeu? Então, é um exame muito mais amplo no sentido de mostrar dados de funcionamento do corpo. Você consegue diagnosticar outros tipos de doença além das... Sim, a gente já diagnosticou, por exemplo, broncoespasmo induzido por exercício. E aí encaminha para o pneumo, fala, você teve asma quando era criança? Tive, então tá voltando.
Você tá fazendo exercício, E a tá pessoa voltando, nem sabia. entendeu? E aí a pessoa percebe uma queda de performance, Aham. não tô rendendo, tô cansando muito. Aham. E aí você vai ver ela tem uma curva, porque a gente faz a ventilometria de repouso, faz a ventilometria durante o exercício, para você ter uma noção da eficiência ventilatória dessa pessoa. Porque, como eu falei, a queixa mais frequente lá, eu estou cansando, estou muito cansado para fazer coisas que antes eu fazia bem. Tá. E aí a pessoa acha, é o coração. E aí você tem que... Se não é, eu não posso simplesmente toma aqui teu exame. Não é nada cardíaco. Entendeu? Eu tenho que... Vamos eu tentar, me né? sinto... tipo um transtorno obsessivo meu. Eu tenho que dar uma resposta para aquela pessoa, entendeu? Então eu falo, não, peraí, vou ver. Eu vou ver. Então eu vejo até transtorno metabólico, converso com o nutricionista, vejo e falo, você tá comendo pouco, tá comendo errado, tá correndo torto. Eu filmei você correndo na esteira, tem uma postura de corrida completamente ineficiente. Vai olhar sua passada, sua dinâmica de corrida. Não tenho nada que me meter nessa área, mas eu fico estudando e vou ajustando. Então é uma avaliação que pretende responder a dúvida que aquela pessoa trouxe lá pro consultório. Muito completa, na verdade, né? E é muito diferente do outro exame, né? Que o outro exame é um carro popular, esse é uma Ferrari, né? Ele é mais amplo, mas uma coisa que eu acho assim muito legal é o contexto, assim, eu gosto porque eu também pratico esporte, eu também sou atleta. Então, quando a pessoa está pedalando... E você sabe da importância que isso tem, né, para um atleta, né? Então, quando a pessoa está lá pedalando, está correndo na esteira e sendo analisada, eu consigo me ver ali. As dúvidas daquela pessoa poderiam ser minhas, entendeu? Sim. E dessa forma você consegue ajudar as pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no médico e não tem resposta nenhuma, né, para aquilo que ela sente, né? Muitas vezes ele fala, não é nada, você tá muito cansado e acabou, não é nada né? do coração. Tchau, né? Não para de correr, não fica correndo porque você tá... Para de correr, né? Da onde você vai? Por que você vai correr uma maratona? Eu escuto isso. Então, por que você cismou de correr uma maratona? Não precisa isso. E às vezes é uma coisa que a pessoa quer muito, né? O objetivo dela não é. Muito bom. E, assim, para resumir agora, o que a gente precisa fazer para ter uma saúde cardiovascular boa e chegar numa velhice, né? Acho que com saúde, né? Uma saúde cardiovascular, porque a gente, 40 anos, 50 anos é jovem ainda, né? Agora, para chegar com um coração bom até os 80, o que a gente tem que fazer? Você acha que é mais prevenção? O que é? Exercício físico. Eu recomendaria, se eu tivesse que falar uma coisa. Exercício físico. Eu ia falar alimentação. Alimentação. Não, cada um puxa sardinha pro... Mas, não, a alimentação é fundamental. Na verdade, assim, o controle das doenças, a prevenção, os check-ups e tal, mas a gente estava conversando sobre o quanto que um VO2 elevado, né? O quanto que uma vida ativa com hábitos saudáveis, né? Vamos botar a alimentação, porque ela é muito importante. Não estou falando isso, mas vamos colocar isso aí. Se você não tiver, durante o processo seu de vida, de envelhecimento, que lidar com nenhuma doença grave, debilitante, precoce, você vai chegar, hoje em dia é muito comum chegar aos 80 anos. Então, você vai chegar nessa idade e aí você passa a entrar num cálculo de índice de fragilidade. No processo de envelhecimento lá da frente, dos 80 a mais. Então, essa autonomia física, essa boa nutrição que você praticou a vida toda, ter uma estrutura muscular bem desenvolvida, né? Vai te dar autonomia, vai te preservar a qualidade de vida e dignidade. Tem estudos que mostram que o paulistano, por exemplo, não estamos falando de coisa de outro mundo, começa a perder a autonomia 11 anos, em média, 11 anos antes da morte. Então, a autonomia não é... A gente pensa no processo final, mas é assim... você não conseguir mais dirigir, você precisar de alguém no supermercado para você. Então, ajuda das pessoas, esse processo, né? vai aumentando, Sim. né? Até você não conseguir um processo mais sair lento, de casa. Né? Exatamente. Só que às vezes você continua vivo, né? Então você imagina você lidar com essa perda de autonomia mais de uma década, entendeu? E até chegar lá no extremo final. A pessoa não perde isso tudo em 3 meses e morre. A não ser que seja cometida por uma doença. Né? Então, como ter uma velhice saudável, como que você planta isso? Criando bons hábitos de alimentação, de sono, de hidratação, de exercício, físico, de cuidar das doenças de verdade. Quando que é o melhor momento? Agora já, né? Qualquer idade que você tiver. Pode estar com 30, 50, 70. A hora que você começar, você vai abrir, eu sempre falo,
essa saúde, esse condicionamento físico é uma conta de caderneta de poupança, né? Aham. Não é uma aplicação na bolsa. É. Você não vai ganhar dinheiro ou perder rapidamente. Aham. Você vai colocar. Se você olhar todo dia o Pouquinho, saldo, né? dá até desgosto. Você vai lá toda hora, olha e fala, nossa, não tem nada demais. Não melhorei nada. Ah, tá do mesmo jeito. Só que dali 10 anos, se você for olhar, você vai falar, nossa, olha o que Daqui eu 10 guardei. anos, se tiver do mesmo jeito, tá bom, né? É um Sim, lucro, né? porque esses parâmetros todos decaem com a idade. Sim. Se você faz uma avaliação 2, 3 anos depois e está do mesmo jeito que você estava antes, ótimo, né? Você já está bem à frente do que você poderia, né? E aí eu costumo falar também que você falou do exercício físico e do músculo, né? Que músculo é saúde, né? E a gente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. E é fisiológico nessa perda de massa muscular. Então, Sim. a atividade física e a alimentação saudável, né? Comendo proteínas, né? Na quantidade suficiente, a gente consegue manter essa massa magra ativa, né? E ter mais saúde, ter mais autonomia, ter mais independência, né? Se de repente acontecer alguma coisa, você cai, você não vai quebrar um osso, né? Então você tem mais saúde mesmo na velhice, né? Você tem estrutura, né? Sim. A vozinha lá caiu, né? Quebrou o o quadril, fêmur, tinha osteoporose. Tinha, realmente ela teve, por causa de toda a alteração hormonal que ela teve durante 30 anos da vida. Mas ela caiu porque ela não tinha estrutura muscular para lidar com aquele tropeção. Entendeu? Se ela tivesse uma estrutura mais firme, ela teria lidado com aquele escorregãozinho, aquele degrauzinho ali, aquele tapete que estava dobrado, entendeu? É isso mesmo. Então, assim, para a gente conseguir essa saúde, né, a longo prazo, são esses pilares, né? Alimentação, sono, atividade física. E quantas vezes a gente tem que ir no cardiologista? Assim, uma média? Uma vez por ano? A gente recomenda, assim, para a saúde, né, para buscar as avaliações, pelo menos uma vez por ano. Tá. A partir dos 35 anos. Tá. Né, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Agora, aí depois vai depender da tua condição física, do teu objetivo, né? Se você quer ter performance, aí a gente já começa a aumentar isso ou ajustar. Tem algumas pessoas que eu até ajusto de acordo com o ciclo de treinamento, né? O ano que vem eu pretendo fazer tal prova. Eu falo, então me aparece aqui em agosto. Porque daí eu já consigo juntar tudo, fazer avaliação física, converso com o treinador, já faço a avaliação. A gente tenta incorporar também essa questão, mas a maior parte das pessoas que passam lá estão buscando fundamentalmente saúde. Então, estando tudo bem, eu até falo, tá tudo em ordem, você faz isso, tal. Aí qualquer diferença é aquilo que eu falei, o diferencial. Entre em contato comigo, me manda um WhatsApp, né? Olha, eu não tô, essa semana eu tô impossível, não estou conseguindo treinar. Aí nós vamos ver se você está cansado, se está sobrecarregado, se teus exames alteraram. Minha tireoide ficou maluca. Então volta lá no seu endócrino, corrige isso. Então a gente tenta fazer um elo de ligação e achar, como eu te falei, achar essa resposta. Tipo, eu até brinco que o atestado lá no consultório é o contrário. Eu nunca falo, te dou um atestado para você não fazer uma coisa. É o contrário. Você sai de lá encaminhada para fazer exercício. Alguma coisa. Para ir passar na nutricionista, para comer melhor, entendeu? Tá. E quando vira essa chavinha, que eu já vi muitas vezes, pacientes bariátricos perderem muito peso e depois nem precisar operar. De pegar e virar essa chavinha de qualidade de vida, de prezar o sono, de prezar uma alimentação legal e fazer um treinamento. Aí, quando volta lá para fazer a reavaliação no ano seguinte, é o paciente que eu mais gosto de ver. Às vezes no começo é difícil, né? Muitas vezes começar é difícil, mas depois que você vai, você vê como é bom, né? O começo é uma maratona. Eu acho que o grande herói é o que começa. É muito difícil, porque na verdade você não vai vencer só as suas limitações físicas e o seu destreino, o seu sedentarismo. Às vezes você vai vencer coisas que vêm lá da sua infância, entendeu? Para você, por exemplo, mudar um hábito alimentar. Sim. Às vezes você está enraizado em coisas que você aprendeu a comer lá na primeira infância, então você vai lidar, e você sabe, a comida tem um poder afetivo muito grande, então você vai brigar com coisas de fora o íntimo muito enraizadas lá dentro de você. Então quando a pessoa consegue vencer isso, e normalmente as pessoas não estão acostumadas a valorizar essas primeiras vitórias. Vê lá, eu corri 21 quilômetros para tanto. Mas se você não corre 21 quilômetros, se você não correr 2. Não começar, entendeu? né? Então esse começo é o que eu mais gosto de valorizar. É verdade.
Muito bom. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. A gente pode conversar mais vezes. Quando você quiser vir aqui, tá super convidado. Nossa, eu fiquei muito contente do convite. Eu fiquei assim, até emocionado. Comentei com a Cris, a minha mulher, porque faz tempo que eu acompanho aqui. Realmente eu acho esse trabalho seu fantástico. E se eu puder, vou ficar freguês aqui. Então tá bom. A gente vai divulgar aí. Então tá. Vamos encerrar aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.